Bom, gravando o vídeo hoje sobre mulheres ser submissas ao marido, né? Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5, pois era assim também que costumava adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e chamava de Senhor. Vamos agora para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E a mulher será salva dando à luz os filhos, e se permanecer na fé, no amor e na santidade, com o bom senso. Certo? Então, agora vamos para Apocalipse. Vamos para Apocalipse. Por que Apocalipse? Porque ali diz o quê? Que a mulher pecou e só foi salva, só foi perdoada e ela viveu. Não é que foi perdoada do pecado, ela só viveu por causa que ela ia dar à luz a filhos. Porque senão Deus ia fazer outra mulher para Adão. Porque se Adão não tivesse comido, e só Eva comida a fruta proibida, Adão ia ficar no jardim e a mulher ia ser tirada do jardim, ia ser eliminada. E Deus ia fazer outra esposa, outra mulher, outra ajudadora para Adão. Mas sim, Adão comeu também da fruta. Depois vamos lá em Apocalipse. Primeiro vamos seguir aqui em Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas assim a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto no mútuo consentimento e durante um certo tempo para a dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não o tentem dominar. Porque Satanás não tente por não terem domínio próprio. Veja bem, aqui a palavra. As pessoas não têm domínio próprio. Não, a pessoa, não, eu sei o que estou fazendo, porque eu não peco, porque eu não faço as coisas erradas, porque eu me domino, porque eu domino a minha carne, porque eu domino o meu espírito. Se a pessoa falar assim, ela está fazendo a Bíblia de mentirosa, porque a Bíblia está dizendo o que aqui? Que Satanás vai tentar a pessoa, a mulher, tanto a mulher como o homem, quando eles se negam. Quando eles se negam, ficam muito tempo sem estar junto, porque eles não têm domínio no seu próprio corpo. Então a pessoa não tem domínio no seu próprio corpo. E aí vem a tentação. Veja bem. E dando à luz, a mulher dando à luz, ela será salva, mas salva seguindo a fé, dentro da fé, né? Do bom senso e na fé em Deus, senão não será salva no dia do juízo. Veja então, agora vamos lá para o Apocalipse, né? Vamos lá para o Apocalipse, para ver que estava no Velho Testamento e foi para o Novo Testamento também, né? Então disse assim a Deus, a mulher, e ele declarou, vamos ver aqui para as pessoas depois elas conferirem, né? Gênesis capítulo 3, versículo 16. A mulher ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz seu filho.
seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você não comesse, ao qual ordenei a que você não comesse, maldita é a terra por sua causa. Maldita será a terra por sua causa. Então veja, que a mulher, Deus disse que a mulher ia ser dominada pelo marido. E seu desejo será para o seu marido. E ele a dominará. E agora as mulheres não querem ser dominada pelos maridos. Elas não querem ser dominadas pelos maridos. Certo? Mas está aqui. E seu desejo será para o seu marido. E ele a dominará. E veja que o homem deu ouvido para a sua esposa. E pecou também. Se ele não desse ouvido, poxa, quando tanto o homem como a mulher vai dar ouvido para a mulher vai dar ouvido para o seu marido, se as coisas é certa, se as coisas é para o bem, se as coisas procedem do bem e não para o mal. E assim o homem e assim a mulher deve dar ouvido um ao outro, sim, mas se as coisas procedem para o bem e não para o mal, né? Poxa, mas se você vai comer, vai morrer, então você vai dar ouvido? Poxa, se eu pegar uma fruta aí que é veneno e a esposa coma, eu vou dar ouvido para ela? É claro que não devo dar ouvido. Então Adão fez isso. Poxa, se essa fruta era para a morte, por que ele deu ouvido para a esposa? Agora vamos lá para não ficar muito grande o vídeo, né? O vídeo vai ficar muito grande, né? Bem no fim tem que gravar 2. Em Provérbios, aqui fala bem, né? Mas da mulher, não de todas as mulheres, né? Em Provérbios capítulo 18, versículo 22, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebe uma bênção do Senhor. Quem encontra uma esposa, então pode ser qualquer mulher? Qualquer uma? Não. Vamos ver também, aqui ó, no 14. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói com suas próprias mãos. Olha, a mulher sábia edifica sua casa. A mulher sábia edifica sua casa com as suas próprias mãos. A insensata derruba a sua casa. Tá vendo? Então, não é qualquer mulher. É a mulher sábia. Não a insensata, mas sim a sábia. Então, aquele que encontra uma mulher sábia, encontra ouro, encontra prata, encontra uma joia. Vamos lá no 31. Capítulo 31 e versículo 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontra. Viu? Uma esposa exemplar, feliz aquele que a encontra. E é muito valiosa como rubins. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca lhe faz o mal. Em toda a sua vida. Veja essa mulher. Essa mulher é tão valiosa, tão valiosa. Aquele que encontra uma mulher assim, tão valiosa, ela nunca vai fazer o mal para o marido, mas sim sempre o bem. E o que a gente vê hoje em dia, não vou dizer todas, muitas mulheres, muitas esposas, elas não fazem o bem para o marido, elas fazem o mal para o marido. Elas fazem o mal. E daí, o que está escrito na Bíblia, na verdade, elas não veem o que está escrito na Bíblia.
Ah, diz, ah, mulher sábia, edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas mãos. Lê, prego, lê e relê e prego. Mas o que elas fazem? O que elas fazem? Ao contrário do que está escrito. Ao contrário do que está escrito. Poxa, a Bíblia está aí para ser conferida. E a mulher lê e relê. Muitas pastoras, muitas missionárias, muitas obreiras, muitas pessoas da igreja, elas lêem a Bíblia, conhecem a Bíblia, pregam e doutrinam as pessoas sobre essas palavras, e elas não obedecem essa palavra. Elas querem que as pessoas obedeçam essa palavra, mas elas mesmas não obedecem essa palavra. Se daqui a mulher só foi perdoada por causa do quê? Por causa que ia dar a luz aos filhos. Porque se Adão não comesse, aquela Eva seria morta e Deus ia fazer outra Eva para Adão. Mas como Adão também deu ouvido à sua esposa, pecou e foram expulsos do paraíso. Por que foram expulsos do paraíso? Porque eles iam ter filho, mas eles levaram com eles o pecado. E hoje em dia, as mulheres não são mais igual às mulheres de antigamente, que eram santas e temiam a Deus, que respeitavam o marido, e era igual Sara, que chamava o seu marido de Senhor. Era submissa aos seus maridos. Então as mulheres do passado, elas eram submissas ao marido e ainda chamava de Senhor, meu Senhor, certo? E hoje, o que as mulheres chamam os seus maridos hoje? Só de nome. E a Bíblia? Como fica a Bíblia? A Bíblia é, para essas pessoas, é só um livro de história? Ah, para mim não serve, né? Eu não sou Sara, né? Eu não sou aquelas mulheres do tempo antigo que era submissa ao seu marido, porque eu me mando, porque eu sou dono do meu próprio nariz, porque eu sou dona do meu próprio nariz, porque eu me mando, e eu faço o que eu quero, porque eu trabalho, tenho meu emprego, né? Eu faço o que eu bem entender na minha vida, e ninguém tem nada a ver com isso, nem o meu próprio marido. Tá, mas então não pregue, e não acredite na Bíblia. Porque a Bíblia, para você, mulher que pensa assim, para você é inútil. A Bíblia, para as mulheres que pensar dessa maneira, é inútil. Mas para aquelas que lê, estudar e ler e fazer exatamente como Sara fez, elas vão ser, sim, mulheres santas, mulheres aprovadas por Deus. Vão ser mulheres aprovadas pelo marido, aprovadas pelos filhos, aprovadas pela sociedade, pelos vizinhos, aprovada pela justiça dos homens e aprovada por Deus. Mas a mulher que não age como a Bíblia ensina, como a Bíblia exige, elas não são aprovadas nem pelo marido, nem pelos filhos, nem pelos vizinhos, nem pela sociedade, que é os vizinhos, e nem pelas autoridades, e nem por Deus. Não são aprovadas. Ah, mas sou dono do meu nariz, porque eu faço o que eu quero, que tenho meu emprego, porque o meu mano, papá, papapi, papapá, e daí? Só que daí você está fugindo da Bíblia.
Está fugindo do que é sagrado. Então, se eu perguntar, você crê na Bíblia? E se você falar, eu creio, eu digo, não, você está mentindo. Porque se você cresce na Bíblia, você ia fazer exatamente o que está escrito. Você não obedece à Bíblia, não obedece a Deus. Então, a Bíblia é só um livro de história para você. São livros de história. Mas, sim, claro, que o marido também, ele tem que amar sua esposa como a si mesmo. Claro. O casal não pode se negar um ao outro. Diz a Bíblia que a mulher não é dona do seu corpo, mas sim o marido. O marido também não é dono do seu corpo, mas sim a esposa. E nenhum deve se negar, para que não seja tentado. E nem não pode ficar muito tempo longe um do outro para não ser atentado, porque não tem domínio próprio. A Bíblia diz que as pessoas não têm domínio próprio. E por isso que são tentadas por Satanás e cai no erro, cai no pecado, porque não tem domínio próprio. Então, não deve se negar, nem o marido deve se negar à esposa. E o marido tem que amar a esposa, amá-la como ama a sua própria vida. O marido tem que amar a sua esposa como sua própria vida. Sim, o marido também tem um dever muito grande de amar a sua esposa como a sua própria vida. Mas tudo é um enganchamento ali, tudo tudo é feito para viver um casal, uma família unidas e não com discussões, não se negando um ao outro. Um tem que amar o outro, certo? Porque o que a gente vê não é assim, né? Não é assim que está acontecendo, né? Se é assim que a Bíblia diz, bom, se eu não quero os conselhos que está escrito na Bíblia, se eu não quero nada que está escrito na Bíblia, não quero fazer nada que está escrito na Bíblia, não quero obedecer o que está escrito na Bíblia, tudo bem, tem livre-arbítrio, faz o que quer. Mas só que daí também você não deve pregar, você não deve pregar. Várias partes dessa Bíblia você não deve nem ler. Ah, eu vou ler para a igreja, eu vou ler para as pessoas, vou ensinar as pessoas, vou ler essa palavra, vou pregar essa palavra. Não, você não pode pregar essa palavra. Senão você vai ser igual a Caifás e os seguidores de Caifás. Eles mandavam as pessoas fazer, mas eles não faziam. Jesus declarou isso, que eles mandavam as pessoas fazer, mas eles não faziam, e nem moviam um dedo sequer. Então eles passavam a ser hipócritas. E assim nós hoje, se nós ler, ensinar as pessoas e pregar sobre tal questão e a gente não fazer, a gente é hipócrita. Para a gente tá se passando de hipócrita. A gente está se fazendo, não se passando, se fazendo de hipócrita. Então a gente é hipócrita. Eu vejo muito nas igrejas, né? As mulheres pregar assim sobre a mulher tola, a mulher sensata, né? Mas, na verdade, nada disso elas fazem. Nada. Não vou dizer todas as mulheres, mas a maioria das mulheres casadas, elas não fazem exatamente o que está escrito na Bíblia. O que elas pregam, o que elas falam, o que elas ensinam, o que elas pregam, elas não fazem nada o que está escrito. Elas pedem para os outros para fazer, ensinam os outros a fazer, pregam, mas elas mesmo não fazem. Não vou dizer todas,
Mas é muito poucas aquelas que realmente faz corretamente, lê, prega, doutrina e faz. Exatamente, ela faz o que está escrito. Ela é um testemunho vivo. Mas é muita pouca. Eu dou 1% da 1%, um máximo 2%, não é muito. Se eu der 2%, é muito. Eu vou dar 1% só das mulheres que fazem exatamente o que está escrito na Bíblia. 1%. Para não generalizar assim, nenhuma faz, né? Vou dar 1%. E os homens também, muitas coisas que está escrito na Bíblia e que eles pregam, a maioria deles não fazem. Eles mandam as pessoas fazer, pregam aquela palavra, ensina a doutrina para as pessoas fazer, mas eles não fazem o que está escrito ali. Eles não são exemplo, eles são hipócritas. Então, a maioria dos homens, eu também dou 1% só dos homens que faz, que faz o que prega, e faz e vive o que prega, faz e vive o que ensina e o que doutrina. 1% só dos homens.